Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E serei eu hoje a professora de língua portuguesa de vocês do 8º ano. Como vocês estão? Espero que animadíssimos. Como sempre, eu não estou o quê? Não estou sozinha, estou cercada de gente maravilhosa. Hoje quem fará a nossa tradução para Libras é Bruno. Ó, Bruno aqui, maravilhoso. E temos aqui uma presença especial dessa aula, mas eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá certo? Como vocês sabem, nossas aulas estão disponíveis no nosso canal do YouTube Educa Recife. Então basta vocês entrarem no YouTube, pesquisarem o nosso canal e lá vocês podem rever todas as aulas, tanto desse ano quanto do ano passado. E além do nosso canal, o que é que a gente tem? A gente tem o nosso aplicativo Educa Recife, que se você não baixou, pode baixar agora pelo QR Code na tela ou pelas lojas de aplicativo. E qual é a grande questão do nosso aplicativo? É o chat, porque no chat a gente pode fazer o quê? Interagir. E hoje quem faz nosso chat é a maravilhosa, sensacional professora de ciências, professora Carol, que está aqui e vai dar um oizinho para vocês. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui hoje, viu? Estou super feliz de estar aqui na aula da professora Camille e a gente pode interagir aqui, ó, no chat, tá? Então, falem, digam suas dúvidas, falem com a professora Camille, falem comigo. Estamos aqui para isso, tá certo? Para te ajudar. Vamos lá, professora. Vamos lá. E não esqueçam que a gente não morde. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, não se acanhe, tá certo? Hoje a gente vai estudar argumento. Aí vocês podem dizer, mas Camille, como assim? Vamos lá, vai ser um percurso interessante, né? Eu espero que vocês estejam muito bem e vamos começar a nossa conversa, tá certo? E eu pergunto, será que vocês sabem identificar uma opinião? Será? Será que vocês sabem identificar um argumento? Será que há diferença entre uma opinião e um argumento? Professora Carol, o que você acha? Há diferença entre um argumento e uma opinião? Olha, Camille, eu acho que sim. Por quê? Na minha cabeça, posso falar o que eu penso, professora? Com certeza! Olha lá, hein? Vamos ver, né, gente? Estamos aqui aprendendo, né, com a professora Camille, mas eu vou dizer o que eu penso, tá? Ai, meu Deus, que medo! Mas veja só, a diferença entre argumento e opinião, né? Eu acho que a opinião, ela é baseada no que você sente, no que você pensa, então você expressa aquilo ali para a pessoa. Um argumento, na minha cabeça, é baseado em fatos, na realidade. E aí, prof, será que eu me saí bem nessa? Eu acho que a professora Carol mereceu o quê? Um 10. Porque é exatamente isso. Ó. Vamos para o dicionário, porque na dúvida, quando a gente não sabe exatamente o que as palavras significam, ou o conceito, às vezes até é um modo interessante de vocês começarem um estudo, que é pesquisando o que a palavra significa, né? Porque a gente consegue construir o conceito. Então, ó, o que é opinião? É um modo de pensar, de julgar, de ver, ponto de vista ou suposição sobre assunto em particular, juízo de valor que se faz sobre alguém ou alguma coisa, ideia ou hipótese sem fundamento, aquilo que se presume sem certeza, presunção. Então, veja, a professora Carol acertou. Por quê? Porque a opinião, ela é uma visão particular que você tem sobre alguma coisa. Idealmente, as opiniões deveriam ter algum fundamento? Sim. Acontece na realidade? Não. Por quê? Porque algumas opiniões, elas são quase que uma reação nossa. Elas não são racionais, às vezes, né? Não que a gente não possa desconstruir, né, algumas opiniões, isso é bem importante. Mas e o argumento? O argumento aqui é outra história. O argumento é um raciocínio, razão ou arrazoado, por meio do qual se pretende provar ou refutar a procedência ou veracidade de uma afirmação. Aquilo que atesta a veracidade de alguma coisa, indício, prova, perdão, discussão em que os participantes defendem pontos de vista antagônicos, alteração, polêmica. Então, ó, a gente já viu os significados linguísticos. Será que são idênticos? A gente viu que não são idênticos, não é? Por quê?
Porque o argumento ele precisa de um fundamento. Para que eu defenda um ponto de vista, eu preciso de um argumento. E esse argumento ele precisa fazer sentido. Ele precisa fundamentar o meu ponto de vista. Então, argumento é um recurso de persuasão, ou seja, de convencimento. É o que fundamenta o nosso ponto de vista. Então, digamos que eu e a professora Carol entremos em uma discussão acalorada sobre biscoito ou bolacha. É biscoito ou bolacha, embora nós concordemos que seja biscoito. Sim. Mas, para que a gente continue esse debate de maneira produtiva, porque para o debate virar uma briga e que ninguém mais tem razão, é um pouquinho, né, gente? Só precisa de alguém um pouco mais acalorado. Mas, para a gente ter um debate, a gente precisa de quê? De pontos de vista e de argumentos que fundamentem esse ponto de vista. Por isso que é o quê? Um recurso persuasivo. O que é persuasivo? O que é persuasão? Convencimento. Então, se eu vou defender um ponto de vista, por exemplo, aqui além dessa discussão, né, sobre biscoito e bolacha, que, entre aspas, na embalagem diz biscoito. Então é isso. Encerro aqui meus argumentos. Se vocês quisessem convencer seus pais, seus familiares, seus responsáveis, de deixar vocês fazerem alguma coisa que normalmente vocês não podem, seja dormir um pouquinho mais tarde, sair no meio da semana e brincar na casa de alguém, vocês vão o quê? Vocês podem fazer como? Apresentando o pedido e dando argumentos para convencer. Por quê? Porque é um recurso persuasivo. Argumentos servem principalmente para provar alguma coisa, como um ponto de vista, uma decisão ou uma opinião. Porque aí quando a gente tem uma opinião fundamentada em argumentos, é uma opinião que pode ser defendida, facilmente defendida, né? Aqui eu vou pedir para a Billy colocar na tela cheia para a gente conseguir, vocês não vão ler, mas eu vou ler aqui para vocês, um debate. E eu pergunto, ele é construído através de opiniões ou de argumentos? As autoras aqui, elas defendem o seu ponto de vista. Essa aqui era uma seção da revista Muito Estranho que propunha esses debates polêmicos. E aqui a questão é, esportes violentos como o MMA são indicados para criança? Sim ou não? E aqui a gente tem as duas autoras justamente defendendo os pontos de vista. Então, uma vai dizer que o esporte, o MMA é muito recente e não pode ser considerado um esporte pedagógico, enquanto a outra que defende vai dizer que os golpes assustam, mas garantem que o MMA, especialistas garantem que o MMA não é violento e sim agressivo. Esportes de luta combatem o sobrepeso e a obesidade. No sim, né? No não, a gente tem vários argumentos citando a violência e etc. Então, em resumo, as autoras aqui, elas estão defendendo seus pontos de vista com base em argumentos. Isso a gente sabe por quê. Porque elas vão botar o seu ponto de vista e vão citar algum especialista. Vão colocar o seu ponto de vista e vão desenvolver usando o quê? Argumentos. Não, eu acho que é sim por causa disso, disso e disso. Não, eu acho que é não por causa disso, disso e disso. Joia? E como é que o argumento ele se mescla, se apresenta nos gêneros textuais? E lembrando que não é só nos gêneros textuais, não é mesmo, professora Carol. A gente ter um argumento, a defesa de um ponto de vista, é importante nas ciências também, né? Quando a gente vai trabalhar as teorias, quando a gente vai trabalhar, sei lá, um novo estudo, uma hipótese, né? Se vocês pretendem, por exemplo, uma vida acadêmica, a gente academicamente acaba fazendo isso, é um ponto de vista e argumentos. Então, imaginem, o primeiro cientista que pensou em algo assim, inovador. Ele precisou de quê? Ele precisou de argumentos para convencer seus pares do seu ponto de vista. E esses argumentos precisavam de quê? De provas. Não é uma mesma professora, Carol? Exatamente, professora Camille. Olha só, gente, para que a gente consiga chegar, né,
pelo menos próximo de um final, assim, num debate, a gente precisa ter argumento para sustentar aquilo, né? Porque senão, não adianta eu ficar dando a minha opinião, você dá a sua opinião com base no que você vive, no que você viu, e às vezes a gente não tem toda a informação completa, né? Então, a gente termina tendo uma opinião naquele momento que ela é uma opinião duvidosa, né? A gente não sabe, porque a gente sempre acha que está ali com a razão, né? Quando expõe a opinião. Mas é importante a gente ter essa cabeça aberta para poder enxergar os fatos e conseguir até ganhar um debate, né, professora Camila? Exatamente. É Às vezes você nem precisa estar muito certo, mas se você conseguir argumentar bem, você Exato. consegue vencer um debate. Então, ó, quais são esses gêneros? São os gêneros da ordem do argumentar, que tem como principal objetivo discursivo esse convencimento. Então, a gente tem textos dissertativos, editorial, resenha crítica, carta de reclamação, artigo de opinião e carta ao leitor. São gêneros em que você tem o argumento como um elemento essencial do gênero, tá certo? Mas para trabalhar o argumento de um jeito mais divertido, eu trouxe o conto Sexa, do autor Luiz Fernando Veríssimo, que está disponível na árvore dos livros, tá? Na árvore de leitura. E aí eu vou pedir para colocar em tela cheia para vocês irem acompanhando e eu vou lendo aqui, tá? Pai, como é o feminino de sexo? O quê? O feminino de sexo. Não tem. Sexo não tem feminino? Não. Só tem sexo masculino? Quer dizer, não. Existem dois sexos, masculino e feminino. E como é o feminino de sexo? Não tem feminino. Sexo é sempre masculino. Mas tu mesmo disse que tem sexo feminino e masculino. Não devia ser assexa? Não. Por que não? Por que não? Quer dizer, desculpe, Por que não? Desculpe, por que não? Sexo é sempre masculino. O sexo da mulher é masculino? Não, o sexo da mulher é feminino. E como é o feminino? Sexo mesmo, igual ao do homem. O sexo da mulher é igual ao do homem? Quer dizer, olha aqui, tem o sexo masculino e o sexo feminino, certo? Certo. São duas coisas diferentes. Então, como é o feminino de sexo? É igual ao masculino. Eita, é isso. Não, ouçam, mas a palavra é a mesma. Muda o sexo, mas não muda a palavra. Mas então não muda o sexo, é sempre masculino. A palavra é masculina. Não, a palavra é feminino. Se fosse masculino, seria opa, chega, vai brincar, vai. O garoto sai, a mãe entra, o pai comenta. Temos que ficar de olho nesse guri. Por quê? Ele só pensa em gramática. A professora Carol está aqui, ela gostou bastante do conto. Ai, meu Deus. Por quê? E aí, eu quero destacar alguns elementos desse conto, tá certo, gente? Eu acho um conto interessante, por quê? Porque Luiz Fernando Veríssimo vai trabalhar essas questões linguísticas, né? De tipo, o sexo da mulher ser feminino, o sexo masculino, o sexo feminino, sexa. De uma maneira muito divertida. Ele vai fazer esse jogo com as palavras e a gente pode perceber alguns elementos ali que fazem com que o texto funcione. E a gente precisa, eu vou também destacar mais na frente os argumentos que tanto o pai quanto o filho usam para defender o seu ponto de vista. Porque o menino, percebam, ele está lá insistindo que o feminino de sexo deveria ser sexa, porque o feminino é assim que se forma. Então ele tem argumentos. Percebam, o ponto de vista dele está equivocado, visto que a palavra, né, não muda. Mas a lógica dele tem fundamento, e ele fundamenta como? Com os argumentos. Então, ó, quais são alguns elementos do conto? A gente tem o quiprocó, a ambiguidade e a argumentação, tá? E o que raios é quiprocó, né? É a ação de confundir um objeto com outro, de entender uma coisa com outra, um engano, um equívoco, um erro. O quiprocó, ele é um elemento discursivo e de construção de narrativa muito antigo e muito comum. Sabe quando a gente vê num filme, uma ação, ou no filme, ou numa novela, ou lendo um livro, um personagem A entende
que o personagem B fez uma outra coisa que ele não fez. Isso causa um rebuliço, uma confusão. É o quiprocó. Professora Carol está aqui com a palavra. Eu achei esse texto o máximo. Mas chegando nessa questão do quiprocó, vocês já viram algum filme ou em alguma situação a pessoa vê aquela confusão e fala, que quiprocó é esse aqui, né? Eu acho que já deve ter acontecido em algum momento. Então, prestem atenção se vocês já viram algum filme, né? Tenta lembrar aí e conversa com seu amigo. Porque é a forma mais fácil de você lembrar, né? Quiprocó é o quê? Confusão, gente. É o desentendimento. É você entender uma coisa para outra, né? Isso o ser humano faz constantemente. É verdade. E aí, ó, pai e filho defendem seus pontos de vista. Mas o quiprocó do enredo, embora seja ele principalmente gramatical, essa confusão é somente gramatical, mas causa essa confusão entre o pai e o filho, né? E aí vamos voltar para o conto e a gente vai destacar os elementos, tá? os argumentos, ó. O menino, o pai diz, quando ele diz que não tem só sexo masculino, ele fala que não, que existem dois sexos, masculino e feminino. E ele tenta, né, explicar, mas tipo, não tem feminino, o sexo é sempre masculino. E aí o menino vai dizer, mas tu mesmo disse que tem sexo masculino e feminino. Então veja, a criança teve a ousadia de trazer a palavra do pai para contra-argumentar o argumento do pai. Veja a genialidade desta criança. Quando ele diz, quer dizer, olha aqui, tem o sexo masculino e o sexo feminino. Ele está dando os argumentos. Aí ele vai dizer que são duas coisas diferentes. E aí ele continua, né, tentando explicar que não são, que é a mesma palavra, muda o sexo, mas não muda a palavra. O menino continua dizendo, mas então não muda o sexo, é sempre masculino. E aí você fica nessa confusão de, gente, o que é que está acontecendo? E aí, ó, o menino ainda vai além quando começa a colocar a palavra na conversa. Trazendo que, e aí vejam, ele começa a argumentar sobre um outro ponto, um novo ponto. Ó. A palavra é feminino, se fosse masculino, seria o... E aí o pai já bota o quê? Já bota a moral nele e manda o menino, né, embora, porque o pai cansou. É isso, acontece. Por quê? Porque, vejam, esse conto, ele é todo formado em quê? Em diálogos. Então a gente não tem um narrador, não tem um tempo, tem nada. É todo um conto dialogal, né? O que favorece essa confusão, porque às vezes você fica meio sem saber quem é o pai, quem é o filho, o que está acontecendo. Mas os dois, eles defendem seus pontos de vista, né? E aí a gente vai também dar uma relembrada no que é ambiguidade e polissemia, que são também recursos utilizados nesse conto e que são também usados em conjunto com o argumento, tá certo? E aí eu trouxe uma revisãozinha aqui pra gente do que é. Ó, ambiguidade é quando você não consegue perceber exatamente qual é o sentido. É como se fosse... A ambiguidade, ela pode ser proposital e ela pode ser também um equívoco linguístico, porque você usou uma palavra sem determinar direito, tá? Então, ó, a professora falou com a aluna que era míope. Aqui, quem é míope? A aluna ou a professora? Então, vejam, às vezes a gente constrói as orações e nem percebe, né, que está ambígua. A polissemia é a capacidade da língua de cada signo, cada palavra, significar uma pluralidade de coisas. Então, ó, Camille tirou uma carta da manga. Camille, desastrada, sujou a manga de manga. Percebam que eu tenho a mesma palavra, manga, o mesmo signo, mas ela vai dar o quê? Ela vai ter o quê? Sentidos e significações diferentes, né? E aí todos esses recursos, a ambiguidade, o quiprocó, a polissemia, a argumentação, auxiliam Luiz Fernando Veríssimo na construção do conto. Conto este que vai fazer o quê? Vai argumentar muito bem os pontos de vista do pai e do filho, né? E aí um dos elementos constantes do conto é a ambiguidade. Ela é causada principalmente pelos múltiplos sentidos contidos na palavra sexo. O termo sexo, dependendo do que o acompanha e ou como ele se configura na frase, tem mais de um sentido. Nesse texto ele pode significar órgão genital, que diferencia homens de mulheres, gênero propriamente dito, ou seja, masculino e feminino.
Já os adjetivos masculino e feminino qualificam o substantivo sexo em seus diferentes sentidos. Na realidade, a forma como ocorre a formação da frase altera por completo o sentido de sexo. Né? Então, aqui, a confusão é que eles não deixam claro qual o sentido que eles estão empregando, né? Que eles estão empregando ali. Professora Carol, temos aí alguma coisa no chat? Na verdade, professora, eu estou aqui perguntando para os meninos, né? E aí, pessoal, o que, é que eles estão achando, né? Aproveitando aqui já para dar bom dia no ao vivo aqui para a Stephanie e para o Ramon, que falaram aqui no chat, tá, meninas? Então, participem, falem para a gente aí o que, é que vocês estão achando, estão curtindo aí o assunto, tá tranquilo até agora? A professora Camille está explicando aqui tão gostosinha essa aula que eu também estou relembrando aí as minhas aulas, viu, gente? Então, vamos lá. Então, ó, vamos lá. Ó. O menino estava correto ao argumentar que o feminino de sexo deveria ser sexa. Vocês acham que ele elenca muito bem os argumentos dele? Vamos voltar para o texto? Olha, ele vai dizer que ele persiste nessa dúvida. Ele leva uma dúvida muito legítima ao pai, que fica muito confuso, né? Eu acho que, inclusive, Luiz Fernando Veríssimo, ele quase parodia uma conversa que se tem entre pais e filhos, né? Sobre temas que são tidos como polêmicos e tal. Difíceis, né? E aí, o menino, quando vê que não tem uma resposta do pai, ele vai buscando essa resposta. E ele diz, mas tu mesmo disse que tem sexo masculino e feminino. Aqui ele fundamenta a pergunta dele. Porque, ora, meu pai, você me falou que há diferença, então me explique qual é a diferença. E ele vai continuando. E o pai, realmente, ele não consegue explicar. E a gente pode até pensar em uma forma, como é que esse pai poderia explicar que, linguisticamente, são palavras, a palavra é a mesma. Né? É uma palavra que não vai mudar o gênero, porque é uma palavra que não vai ser flexionada nesse sentido. Não existe sexo. E o menino, ele continua persistindo, ele vai aceitando os argumentos do pai, mas sempre assim, certo, mas isso aqui, mas não é diferente? Mas você não disse que são diferentes? E aí ele vai. E o pai, por seu lado, ele também se esforça. A gente fala assim, mas ele se esforça. Porque, vejam, a própria construção textual, ela causa essa confusão do pai não entender o que é que ele está querendo dizer. E esse final do conto, quando há uma quebra da expectativa, quando o pai vai falar com a mãe e vai falar que esse menino só pensa em gramática, que normalmente seria uma outra conclusão, né? E aí, professora Carol, você acha que o menino, ele estava correto quando ele argumenta com seu pai sobre o feminino de sexo? Eu acho que sim, porque, veja, ele queria saber, ele estava curioso para saber, né? E aí, ele quer aprender aquilo, né? Ele tem a curiosidade, ele vai falar com o pai. Sendo que, para mim, o pai não foi claro, sabe? Então, ele foi dando argumentos, o pai, né, foi usando argumentos que, para mim, o pai ficou assim, meu Deus, o que esse menino quer com essa conversa? Então, os argumentos do pai não foram claros, né? E aí ele ficou, sim, mas você está me dizendo isso, mas eu não estou entendendo. Então, por que não pode ser assim? Por que não pode ser assado? Então, causou um quiprocó. Não foi? Mas o menino está certíssimo, sim, de usar o argumento, sim. E olha aqui, Camille, a gente estava falando sobre determinadas conversas são estranhas, né, entre pais e filhos, e o Ramon também acha, né, que é estranho. Ele falou aqui pra gente. Ramon, é porque, né, a vida, ela tem essas fases que algumas conversas são estranhas. Respondendo à pergunta 2, que a professora Carol já respondeu, que o pai soube explicar bem o seu ponto de vista, ele usou bem os argumentos aqui, eu acho que não. Ele, claro, ele tem argumentos que são corretos, sim, mas ele não sabe usar bem. Porque ele não explica para o filho, olha filho, veja a palavra sexo, quando designa
gênero, não tem feminino. Por isso que a gente vai dizer o sexo masculino e o sexo feminino, o que não quer dizer que os sexos do homem e da mulher sejam iguais. Pronto, ele não soube fazer isso. E aí ele se perde nos próprios argumentos. E é maravilhoso quando o filho joga os argumentos do pai na cara dele, mostrando a sua incoerência. E aí, nessa disputa, eu acho que o menino ganharia uma discussão, mesmo que o ponto de vista dele fosse o quê? Equivocado. Isso. Então, é a prova que, às vezes, uma argumentação bem feita, ela pode levar você ao sucesso. Mas, por favor, argumentem dos pontos de vista corretos, viu, gente? Sejam assim. Ó, e para terminar essa aula maravilhosa, divertidíssima, eu trouxe uma citação de Angela Davis, que é uma teórica feminista norte-americana, que estuda gêneros, raça, relações de poder. Ela também enfim, essa mulher é incrível. E eu trouxe essa citação aqui para a gente refletir. Você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o tempo todo. Então, Angela Davis nos chama para a ação. Nos chama para que a gente tente viver, tente agir como se fosse possível mudar o mundo todos os dias. Para que a gente não se desanime, né? Que a gente seja, de fato, agente de mudança. Então, como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, com a professora Carol, que deu o quê? Uma iluminada nesta aula. Vou passar para ela se despedir de vocês e eu já volto. Obrigada, professora Camille. Foi um prazer aqui também estar com você e com os nossos queridos estudantes aí em casa. Voltem sempre, viu, gente? Vocês são muito bem-vindos. Estejam atentos aos argumentos numa conversa, num debate, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima. Como sempre, foi um prazer tê-los aqui. Obrigada, Bruno. Obrigada a Carol. Obrigada à produção que permite que essa aula chegue até vocês. E obrigada aos alunos que estavam aqui assistindo. Um beijo enorme para vocês. Até a próxima. Olha aí.